Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos avançando pelo tema dessa temporada 9 sobre sexualidade e autismo. A nossa professora belga Hilde de Klerk já explicou que é preciso ver a sexualidade não como algo isolado, mas de forma integrada com o todo da pessoa, e já mostrou também que para quem está no espectro, ela vem marcada por todos os traços do autismo. Neste episódio 3, a professora Hilde dá um passo adiante, discorrendo sobre a puberdade no autismo e os cuidados necessários. Quero chamar a atenção para a necessidade de sermos cuidadosos. A puberdade é uma fase difícil, mesmo para jovens típicos. Sempre digo que temos que ter como base um bom conhecimento daquilo que é considerado um comportamento normal. O que é tido como normal, também entre jovens típicos? O que são comportamentos especificamente autísticos? O que são comportamentos inadequados? E o que é especificamente autístico dentro do inadequado? A sexualidade é realmente um assunto muito complexo, mas também muito importante e não está livre de tabus na população em geral. Quero esclarecer que precisamos fazer uma distinção entre ter um problema sexual e ter uma disfunção sexual. Neste curso, não vou falar sobre disfunções sexuais, que são todas as questões físicas que podem dar errado quando alguém tem relações sexuais. Vou falar sobre as dificuldades e os problemas que podemos identificar na sexualidade das pessoas com autismo. Mas não vou falar, por exemplo, sobre doenças sexuais, disfunções, dificuldades de ereção e todas essas questões médicas. No autismo, temos que tentar achar um meio termo entre conhecimento sobre autismo e senso comum. O que é normal na sexualidade das pessoas autistas? O que é anormal? A falta de constrangimento é um ponto muito importante. Para a pessoa com autismo, é difícil entender que, se não há problemas em mostrar as orelhas, as pernas e os ombros, por que não podemos mostrar também a vagina? Ou se podemos mostrar as mãos, por que não podemos mostrar o pênis? Se a pessoa não tem essa intuição social, pode ter o que chamo de falta de constrangimento. Para pessoas com autismo, um pênis é igual a qualquer outra parte do corpo. Porém, de acordo com o comportamento normal, certas partes do corpo podem ser mostradas em público e outras não. Quando falamos sobre sexualidade com pessoas com autismo, não precisamos ficar constrangidos. Para elas é como falar sobre o tempo. Nós temos vergonha, mas elas não. Então, nossa linguagem deve ser clara e direta. O problema está nas pessoas típicas, que não costumam falar abertamente sobre o que pensam. As pessoas com autismo são muito diretas, abertas e francas, também em relação à sexualidade. Vejam a imagem do iceberg. Acho que vocês sabem por que estou mostrando esta imagem novamente. Vamos falar de puberdade e adolescência. O comportamento de uma pessoa com autismo na puberdade é interpretado de maneira diferente do que quando ela era criança. Digamos que uma criança pequena com autismo vai ao banheiro e, depois de fazer xixi, sai com as calças abaixadas. Ninguém vai criar problemas por isso. Simplesmente ajudamos a criança a subir as calças. Se a pessoa com autismo tem 15 anos e sai do banheiro com as calças abaixadas,
esse comportamento é seguidamente interpretado como tendo uma intenção sexual. Sabemos que, em geral, esse não é o caso, mas é importante ensinar o comportamento aceitável desde o início. Quando uma criança em desenvolvimento típico sai do banheiro com as calças abaixadas, não vemos problema e deixamos acontecer. No caso de uma criança com autismo, é melhor ensinar desde logo que ela deve esperar que alguém venha para ajudá-la a vestir as calças dentro do banheiro. Assim, criamos uma rotina socialmente aceitável e desde cedo prevenimos problemas de comportamento ou hábitos que não serão bem vistos durante a puberdade. Isso é muito importante porque, quando a criança com autismo se tornar adolescente, a interpretação dos comportamentos vai ser outra. Ensine o que é socialmente aceitável. Isso também tem a ver com o treinamento de habilidades sociais. Por exemplo, ensine a criança pequena que você não deve sair do banheiro com as calças abaixadas. Durante a puberdade, acontecem muitas mudanças que são grandes mudanças para a pessoa com autismo. Algumas são claramente visíveis, como as mudanças físicas. Também acontecem mudanças sociais, que são invisíveis. E todas elas podem causar muitas tensões e problemas. Mudanças visíveis são as mudanças do corpo. Crescimento dos seios, surgimento de pelos pubianos, pelos faciais, barba, ereções matinais, voz mais grossa, tudo muda. Acho muito importante preparar a pessoa com autismo para essas mudanças. Do contrário, isso pode causar muita tensão. Conheço pessoas que, quando começaram a surgir os primeiros pelos pubianos ou os primeiros fios de barba, iam para a frente do espelho diariamente para arrancar todo o pelinho novo que aparecia. Elas estavam vendo o corpo se modificar visivelmente e isso era muito difícil de entender. Por isso, temos que preparar os nossos alunos com autismo para o fato de que o corpo vai mudar. Não sabemos exatamente quando as mudanças vão começar, mas pelo menos podemos explicar o que é a puberdade, em que época ela acontece e quais mudanças vão acontecer no corpo. Tudo isso é muito importante e vou retomar esse tópico quando falarmos sobre educação sexual. Durante a puberdade também ocorrem muitas mudanças sociais, e isso é mais difícil de explicar. Mudanças sociais são muito importantes, principalmente para pessoas com autismo de alto funcionamento. Essas mudanças são invisíveis. Vamos pensar na amizade, por exemplo. As amizades mudam na puberdade. Para uma criança pequena, o que significa ter um amigo? Talvez seja aquela criança que se senta do lado dela na sala de aula. Pode ser um menino ou uma menina que vai com ela à escola. Também pode ser alguém que divide as balas com ela ou alguém com quem ela joga no computador. É uma relação muito direta e simples. Mas na puberdade, os amigos são pessoas com quem você compartilha segredos. Nessa época, as pessoas passam a andar em grupos, e nós vemos que os grupos se formam e que alguns adolescentes acabam ficando de fora. Essas são mudanças invisíveis. Outra mudança invisível é a mudança hormonal. Chamo isso de fúria hormonal, porque é difícil de lidar com essas mudanças. A pessoa não enxerga os próprios hormônios, mas eles exercem uma enorme influência sobre o corpo, o comportamento e também sobre as emoções. O que venho falando aqui tem relação com a teoria do iceberg,
com a prevenção de comportamentos problemáticos. Não há problema se a criança pequena andar nua por aí ou se sair do banheiro com as calças abaixadas. E não há problema se a pegamos no colo, beijamos e abraçamos. Mas acredito que temos uma responsabilidade ética. Para mim, existe uma enorme diferença entre ser um membro da família, irmão, irmã, mãe ou pai, e ser um profissional. Nós, profissionais, precisamos ter cuidado. Já vi profissionais abraçando e beijando crianças, também as com autismo, o tempo inteiro e às vezes um pouco demais. É claro que isso depende do país e da cultura, mas a criança com autismo cresce acostumada aos afagos, beijos e abraços, e quando chegar aos 30 ou 40 anos, esse comportamento, de repente, é interpretado de maneira diferente. Não, você não pode tocar na sua terapeuta. Não, você não pode me beijar. E então, temos que dizer não o tempo todo. Alguns adolescentes com autismo mostram pouquíssimo interesse em sexo. Outros não conseguem esperar e têm muito interesse na sexualidade, assim como os adolescentes típicos. Temos que tentar identificar se existem problemas e que tipo de tensões eles podem estar enfrentando, levando em consideração as dificuldades de comunicação. Além disso, o fato de a pessoa com autismo não demonstrar nenhum interesse em sexo não significa que ela não tenha interesse. Isso pode ter relação com a dificuldade de comunicação. Talvez seja uma pessoa muito frustrada, que não entende sobre essas coisas, que tem impulsos, mas não consegue comunicar sobre isso. Por isso, é necessário observá-la com cuidado e trocar ideias sobre ela com os diferentes profissionais. O trabalho em equipe no autismo é de fato importante. Já falei sobre isso nos outros cursos. Então, essas foram as orientações da professora Hilde sobre a puberdade no autismo e os cuidados necessários. No próximo episódio, ela vai abordar uma das principais preocupações que se deve ter na área da sexualidade no autismo. Como prevenir problemas e dificuldades e como proteger as pessoas autistas que facilmente se tornam vulneráveis. Não perca! Aguardo você lá. Fique bem.